Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Antes da gente fazer a oração, eu vou dar mais uma vez um recado. A Fundação Padre Albino e o Emílio Carlos, lá de Catanduva, estão fazendo uma campanha para arrecadação de brinquedos, sejam eles novos ou usados. Esses brinquedos vão ser revertidos para as crianças que estão lá na enfermaria, internados ou fazendo algum tratamento. E aí aqui a nossa casa está fazendo uma parceria juntamente com eles de arrecadação de brinquedos. Podem ser novos ou usados, né, também, não tem problema. E a gente vai arrecadar até o dia 8 desse mês, né, porque dia 9 eles vão recolher. Então até o dia 8 desse mês, quem puder, quem tiver, quem quiser fazer uma doação dos brinquedos, tá? Pode procurar alguém aqui da casa ou trazer aqui, ou se em último caso precisar que pegue, aí vocês entram em contato assim com alguém aqui da casa que a gente recolhe. Tá bom, gente? É esse o recado. Boa noite a todos. Novamente, né? É com grande prazer que estou aqui, sabe? E agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, fazendo essa oração. E assim eu peço para que todos nós vamos nos envolvendo, fechando os nossos olhos, respirando bem fundo, para que essa luz que está aqui nesse ambiente, nesse momento, possa penetrar por todo o nosso ser, nos envolvendo, nos protegendo, nos amparando. E essa luz é Jesus. Jesus está aqui conosco, Ele está no nosso coração, Ele está juntinho de nós, nos abraçando, e que Ele possa, de agora em diante, estar conosco, nos abençoando, nos envolvendo, e para que possamos continuar nessa paz, nessa tranquilidade, para que possamos ouvir a palestra, que a palestra venha de encontro aos nossos conhecimentos, e que também, Senhor, possa envolver a cada um desses nossos irmãos que estão assistindo no Facebook ou no YouTube, envolvendo esses irmãos necessitados que aqui estão, desencarnados, envolvendo também nós, para que possamos colocar em prática o que vamos aprender na noite de hoje, nem que for uma sementinha, que uma sementinha ajuda muito. E assim, Pai, vamos nos tranquilizando, para que na hora do passe possamos receber as energias que vêm do alto, para que possamos sair daqui fortalecidos, amparados, e que possamos levar aos nossos lares essa paz, essa harmonia nesse ambiente, que tem nesse ambiente. Envolvendo também todos os nossos irmãos que vão dar o passe, os trabalhadores da casa que vão trabalhar no tratamento, as crianças que estão na sala de evangelização, a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, aos nossos irmãos necessitados que estão no leito de dor, também que a corrente médica do Dr. Bezerra possa ir até eles, envolvê-los em luz, em paz, em serenidade. Sabemos, Pai, que nós estamos aqui para passar pelas provações, e essas provações é que vai nos ajudar a subir um degrau na nossa evolução. Então, vamos procurar passar pelas provações com calma, tranquilidade, que doença também faz parte da nossa vida aqui na Terra, que aqui nós estamos num planeta ainda de provas e expiações, e esse planeta é de dor, é de sofrimento ainda. Mas se Deus quiser, e Deus vai nos auxiliar, nós vamos passar para um planeta de regeneração, que é um planeta melhor, planeta de paz, de pessoas melhores, não vai haver tanta crimes, guerras, vai haver mais harmonia, mais paz.
E assim, Pai, nessa paz, nessa tranquilidade, que Jesus nos abençoe, abençoe o nosso palestrante da noite, que veio de Catanduva, que ele seja iluminado, que as palavras dele venham de encontro aos nossos conhecimentos. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre, que assim seja. E hoje à noite é do Yager, que veio lá de Catanduva. Muito prazer em recebê-lo novamente aqui. Seja bem-vindo. E a palavra é sua agora. Obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. A prece inicial, ela vem um pouco de encontro sobre o tema que nós iremos desenvolver hoje aqui. Quando Jesus esteve entre nós, ele procurou todos os momentos nos dar os exemplos e transmitir os seus ensinamentos. Ele não perdeu o tempo, ele aproveitou o tempo e nos trouxe a boa nova, que é o Evangelho de Jesus, né? Seu Evangelho, os seus conhecimentos que são superiores, são puros, derrogou a lei do olho por olho, dente por dente, e nos legou o bendito e santo Evangelho. Embora tenha tido durante todo o percurso da história algumas deturpações, a doutrina espírita revive os ensinamentos de Jesus na sua pureza, né? Na sua essência. Rediviva o Evangelho de Jesus entre nós. Jesus, nesses momentos, ele nos ensinou muitas vezes por parábolas, que são uma forma alegórica de trazer conhecimento. Se nós olharmos as parábolas de Jesus de uma maneira apenas literal, nós não vamos entendê-las. Nós vamos ver apenas a letra fria. Todavia, nós devemos nos aprofundar no conhecimento espiritual que as parábolas de Jesus nos trazem. Então, quando ele apresentava as parábolas, ele, usando metáforas da época, para aquele povo, para aquela condição. Por isso que muitas vezes nós também temos que nos transportar para aquele ambiente, para que nós consigamos captar a real ideia do Cristo. O que Cristo quis realmente nos transmitir. E outras vezes, ele, com os seus exemplos, trazia ensinamentos que não estavam catalogados como parábolas. Então nós temos as parábolas e os ensinamentos de Jesus. Então esse fundo alegórico servia para chamar a atenção das pessoas, e principalmente aqueles que eram próximos a Jesus, eles tinham uma facilidade melhor de entender as parábolas de Jesus. Eram os mansos, os humildes, as pessoas mais simples, porque aqueles que possuíam uma certa autoridade, eles estavam tão envolvidos no orgulho e no egoísmo que eles não conseguiam compreender as verdades que Cristo estava nos trazendo, as verdades espirituais. O tema que nós escolhemos é a porta estreita. Então Jesus, em determinado momento, ele nos traz o ensinamento da porta estreita, que é um ensinamento que tem um fundo moral e que nós devemos observar também, embora não seja completamente uma parábola, né? Ele nos diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que nela entram por ela, porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida. Poucos são os que entram por ela. Então Jesus nos orienta a entrar pela porta estreita. E nós temos que entender esse ensinamento de Jesus. Qual é o ensinamento da porta estreita? É interpretado pela luz da doutrina, pela luz do Espírito, pela luz viva do Evangelho de Jesus. E não apenas na parte literal, porque nós vamos começar a observar situações que nós entramos e saímos e não vamos entender esse fundo moral que Jesus nos trazia. Nós temos que nos transformar, nós temos que nos melhorar. Na prece inicial foi tratado disso.
que nós estamos em provas e expiações. Todavia, é um momento complexo porque nós estamos passando por uma mudança. Então não é apenas provas e expiações mais, é transição planetária agora também. E na transição as coisas ficam mais complexas. A bagunça começa a ser vista mesmo, né? Como nós estamos observando. Porque muitos irmãos estão regressando da pátria espiritual, irmãos que ficaram por lá por muitos anos, e muitos desses irmãos não estão aproveitando essas oportunidades benditas. E aí a gente começa a ver toda essa tragédia que nós estamos vendo na nossa humanidade. Mas isso vai mudar. Então essas situações elas vão começar a se amenizar com o tempo. Então, embora Jesus diz que poucos entrarão pela porta estreita, que é a porta da salvação, todos nós podemos entrar por essa porta, sem exceção. Mas isso depende das nossas escolhas, daquilo que nós queremos para nós, do que nós vamos fazer. Será que nós estamos seguindo o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia? Nós estamos trilhando o caminho do bem, que foi isso que Jesus quis falar da porta estreita? Então, quais são as nossas escolhas? Nós estamos tendo amor para conosco mesmo? Nós estamos tendo amor para com o próximo? Nós estamos perdoando as pessoas? Nós estamos fazendo uma autoavaliação daquilo que nós nos equivocamos, tentando mudar e tentando nos redimir para com o próximo que nós ofendemos? Então vai depender de nós. Assim como as parábolas, nós trazemos um significado nesse ensinamento da porta estreita. Então nós podemos trilhar o caminho da salvação, o caminho que Jesus nos dá, o caminho reto, mas depende de nós. Poucos entrarão nos dias de Jesus, por quê? A porta larga, que não é mencionada porque Jesus fala da porta estreita, né? Mas a porta larga são as ilusões do mundo, são as ilusões da matéria, é a busca incessante pelos prazeres materiais. Nós não estamos desprezando a matéria e nem as coisas materiais, porque nós precisamos. Nós temos um corpo físico e temos que cuidar muito bem do nosso corpo físico, porque ele é a nossa manifestação aqui na pátria dos encarnados. Aqui na matéria, se não fosse o corpo físico, nós não iríamos nos manifestar. Então, é o nosso vaso sagrado dito por Paulo. É onde o nosso espírito se manifesta. Então, nós temos que cuidar bem dele. Nós temos que dar à matéria o devido respeito. Mas o alerta de Jesus não é sobre aquelas coisas materiais que nós temos que dar importância. É sobre o orgulho, a inveja, o egoísmo, a maledicência, as coisas supérfluas. Todas essas situações nos prejudicam. Quando nós somos orgulhosos, somos egoístas, nós estamos preferindo a porta larga, a porta do mundo, as ilusões da matéria. Nós estamos abdicando de não sermos egoístas, de não sermos orgulhosos. Nós preferimos agir como aquelas pessoas à época de Jesus, que possuíam grande autoridade, tinham poder, e que não compreendiam o Evangelho de Jesus. Nós estamos agindo como aquelas pessoas que não aceitaram realmente a vinda de Jesus. A maior parte daquele povo não aceitou a vinda de Jesus. Uma minoria. Tanto que Jesus acabou crucificado. Obviamente que Jesus sabia de todas as situações que envolviam, porque ele é um espírito puro, né? Então é aí que está o alerta de Jesus. Então, Jesus é questionado: mestre, mas poucos se salvarão? E ele confirma: lute pela porta estreita, lute pelas coisas do Espírito, lute por aquilo que é importante na nossa vida. Óbvio que Jesus não estava menosprezando as situações materiais, mas chegará um tempo
E foi dito aqui na prece inicial, nós vamos reforçar sobre essa transição, sobre o planeta estar mudando. Então haverá um tempo em que nós teremos que prestar conta. Nós sempre vamos ter que prestar conta, mas vai chegar um momento que essa conta é mais séria, vai ficando muito alta. É quando Jesus diz um outro ensinamento que haverá choro e ranger de dentes. Mas ele não está falando que é uma pena eterna, que é um inferno infinito. Não é isso. O choro e ranger de dentes é que essa fase de transição uma hora vai terminar. Vai ter que passar. Pode ser mais amena, um pouco mais duro, mas uma hora essa fase de transição vai passar e o nosso mundo terá que ser um mundo regenerado. Nessa transição as coisas começam a melhorar gradativamente, daqui a algum tempo. O planeta entra em regeneração, passa um período ali em regeneração e se torna regenerado, que é um período um pouco mais pacificado. Então por que haverá choro e ranger de dentes? É que conforme nós formos desencarnando, e também alguns irmãos que já estão na espiritualidade, não possuem mais condições de retorno aqui, nós teremos uma conversa bem séria com Jesus. Essa será a mais séria de todas as nossas reencarnações. É onde nós podemos aplicar um outro conhecimento, um outro ensinamento de Jesus, a separação do joio e do trigo. Nós estamos crescendo juntos, para aprendermos uns com os outros, trocando experiências, né? Por isso que o nosso mundo ainda é heterogêneo, dada a nossa situação espiritual. Mas nós vamos aprendendo uns com os outros e vamos evoluindo. Mas muitas vezes preferimos ficar estagnados, não melhorar e continuar praticando atrocidades. Então, para aqueles de nós que permanecermos nessa situação, aí haverá sim essa separação. Quem vai ficar aqui na terra e quem vai, por misericórdia, justiça e bondade de Deus, habitar um outro orbe para auxiliar outras almas um pouco mais primitivas do que a nossa, e lá irão para dar um salto lá de situações, invenções, de auxílio. Não serão rebaixados, porque aquilo que nós temos nós não perdemos, mas habitarão em cavernas inicialmente, onde as coisas estão se iniciando. O mundo é primitivo, não é de provas e expiações. Então, o domínio do fogo, certas invenções que hoje, rotina nossa, uma roda, as coisas serão difíceis. É por isso que fala-se do choro e ranger de dentes, porque nós seremos lá reminiscências de um paraíso perdido que é a Terra. Nós vamos sentir falta da tecnologia que nós tivemos hoje. Nós demoramos um pouco para vir de Catanduva para cá. Hoje foi um pouco mais tumultuada a estrada. Foi o dia que nós mais demoramos para chegar até aqui. Mas nós chegamos em 52 minutos. Geralmente nós fazemos em 40. Mas nós chegamos em 52 minutos. Uma distância dessa, num planeta primitivo, ela é praticamente insuperável, insuperada. Não se tem ideia dessas situações. É quando nós estaremos aprendendo, estaremos mapeando as situações ainda. O ambiente será rústico. Levaríamos vários anos para chegar de um ponto a outro, desbravando matas, montando habitações. Então é bem complexo. É essa a separação do joio e do trigo. Aqueles que não têm tanta afinidade com o bem vão fazer um estágio lá, vão ajudar aquela população ainda incipiente na humanidade, terão os seus méritos, mas estarão num planeta primitivo. Então essa é a separação do joio e do trigo. E aqueles entre nós que tiverem as condições, obviamente que nós permaneceremos aqui na Terra, num mundo melhor, agora regenerado, também atendendo ao que Cristo nos falou. E ele foi muito claro: apenas os mansos e os humildes herdarão a terra. Ele não fala que nós vamos herdar o céu,
porque o reino dos céus está dentro de nós. Coisas que foram deturpadas para que dependêssemos de situações exteriores. O reino dos céus, o reino de Deus está dentro de nós. Dentro de nós. Onde nós formos, lá está o reino de Deus. E se eu estiver num planeta primitivo, porque tive que ir para lá, lá é o reino de Deus dentro do meu coração. Eu posso transformar o meu ambiente, eu posso auxiliar as pessoas. Embora eu, entre aspas, estou sendo degregado a um planeta inferior. Não tem problema. Vou me recuperar. Então, os mansos e os humildes herdarão a terra. Aqui. Um planeta regenerado. Nessa hierarquia de mundos, né, nós sabemos que existem os planetas felizes, os planetas celestiais, ditosos. E aí é mais fácil o avanço, porque aí o bem, ele vai se destacar em relação ao mal e não vice-versa, como acontece hoje. Então, a porta estreita é o nosso ressurgimento, é a nossa autossuperação, é a nossa mudança, é a renúncia ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, ao materialismo exagerado, né? Preferindo um caminho que às vezes é mais árduo, com alguns obstáculos que nós temos que vencer. Faz parte da nossa vida, a dor faz parte da nossa vida. Às vezes até uma cerca se não tivéssemos a dor. Em planetas ditosos, a dor física não existe. As doenças que nós conhecemos hoje não existem, né? Imaginem o homem com o poder de curar com o pensamento, que hoje nós temos desenvolvida nos centros espírita, nas salas de desobsessões, dos passos, transmissão de energia. Mas quando nós dominarmos completamente essas situações, as curas virão. E nós não teremos mais essas situações que nós temos hoje, né? Então, abdicando todas essas situações e fazendo escolhas como honestidade, caridade, compaixão, amor ao próximo, foi o que Cristo nos ensinou, nós teremos, vamos colocar assim, maiores possibilidades de permanecer por aqui. Então, essa porta estreita são as nossas virtudes, aquilo que nós fazemos de bom. E quando nós falamos nossas virtudes, nós fazemos de bom para os outros e para nós. Temos que observar sempre Jesus. Amai ao próximo como a ti mesmo. Amor próprio é uma condição para amar o próximo. Se nós nos amamos, como amar o próximo? Não gostamos nem de nós? Então temos que saber gostar de nós também. Então, é de uma forma relativa que nós temos que ver os ensinamentos de Jesus, e não de forma absoluta, porque senão nós também nos equivocamos. Então a porta estreita, a porta larga são relativas, são opções nossas. Nós vamos escolher, nós vamos trabalhar para a nossa mudança. Hoje é mais difícil por causa do nosso status. As coisas são mais difíceis, nós temos que labutar bastante. O trabalho nosso é um trabalho cansativo, né? Essa distância que nós vencemos hoje de Catanduva a Fernando Prestes, ela demorou 1 hora. Para Jesus essa distância é instantânea. Aliás, Ele está aqui, está lá. Ele é onipresente. E há uma explicação para isso. A doutrina nos explica. O próprio Santo Agostinho, né, se desdobrou, foi defender o Pai em outro local. É instantâneo. Nós pensamos, já estamos no lugar. Então nós vamos melhorando. No futuro isso será tudo mais brando, mais suave, mais tranquilo. Por quê? O planeta regenerado, nós vamos entender melhor os ensinamentos de Jesus. É uma fase um pouco mais de calmaria, embora situações equivocadas ainda ocorram, mas serão bem menores do que o que nós estamos vendo hoje. Esse ano nós estamos vendo um tumulto geral no nosso mundo, né? Guerras, catástrofes, é coisa que não acaba mais. A gente fica assustado às vezes. É a transição. Cristo nos diz: muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Outra situação que tem, peraí, se Cristo nos chama, Ele vai chamar, depois foi uma escolha. Os chamados são aquelas pessoas que têm conhecimento,
que conhecem a palavra, independente da designação religiosa, e não aplicam. Não colocam nem na própria vida e nem o auxílio ao próximo. Para sermos bens, fazer uma síntese aqui. Agora, os escolhidos são aquelas pessoas que, mesmo que não conhecem, eles agem como se conhecessem. Nós podemos ter irmãos ateus que são melhores do que nós espíritas, que eles praticam o bem a todo minuto, a cada respiração. É nato deles. Ah, mas eles não acreditam em Deus. E daí? Se eles ajudam o próximo, se eles promovem a paz, auxiliam as pessoas, curam os doentes, constroem hospitais, eles são irmãos que estão trabalhando em prol da humanidade. Tudo bem, quando chegarem lá, olha, Deus existe. Aquela situação que eu pensei que era o universo, é Deus, é a pátria espiritual. Serão tratados com muita bondade. Aliás, todos nós seremos, mas eles são escolhidos. Não é porque nós somos espíritas, não existe um céu espírita não, né? Pelo amor de Deus. Espírita não tem privilégio nenhum. O melhor remédio para o pior doente, né? Então acho que nós estamos na doutrina porque nós desregramos, talvez muito, né? Então, sabemos as nossas várias existências. Uma única existência seria derrogar a lei divina de justiça, e Deus é justo. Uma única existência, nós não somos capazes de resolver todos os nossos problemas. As múltiplas existências nos dão as respostas que nós precisamos, nós vamos melhorando, assim como a pluralidade dos mundos, caso nós venhamos a optar sempre pela porta larga. Sempre por aquelas situações complexas, materiais, e pensando sempre nas situações materiais. Nós temos duas leis importantes para nos nortear. Temos várias, são leis espirituais, leis divinas, que não são derrogáveis. Livre-arbítrio. Peguei o carro, o que eu queria fazer? Eu queria chegar aqui em Fernando Prestes. Então é uma decisão minha. Eu poderia falar, não, deixa lá o povo, ali se vira, arruma outro palestrante. Não vou lá hoje. Também seria uma decisão minha. Então, livre-arbítrio todos nós temos, podemos usá-lo para o bem ou para o mal. Quando nós usamos o nosso livre-arbítrio e fazemos isso a todo segundo, quando nós praticamos um ato, utilizamos essa lei, acabou. Essa lei acabou para aquele ato. Aí entra outra lei, causa e efeito, ação e reação, dessa também não escapamos. Só que se nós usamos o livre-arbítrio e é nossa vontade, a lei de causa e efeito não depende tanto da nossa vontade. Nós vamos ter que corrigir aquilo que nós fazemos. Então plantamos laranja, vamos colher laranja. Não vamos colher outra coisa. Então vamos ter que dar um jeito de nos redimir depois. Não tem como escapar da lei de causa e efeito. Então, essa porta larga pode nos levar a situações degradantes, as coisas do mundo. Podemos ter desafios ásperos, a situação pode estar complicada, os obstáculos eles existem, mas se nós colocarmos os ensinamentos de Jesus, amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo, se nós colocarmos isso aí, o planeta já vira perfeito amanhã. Já vira perfeito amanhã. Então nós temos as nossas oportunidades de crescimento, nós vamos crescendo gradativamente, estamos bem melhores do que já estivemos há um tempo atrás. A nossa felicidade, nós vamos conquistando ela de acordo com a nossa reforma íntima, e felicidade aqui no planeta Terra é relativa. Nós não temos felicidade plena aqui, porque a felicidade para um é ter dinheiro. A felicidade para outro é ter um prato só com arroz para ele se alimentar. Então a felicidade é relativa. Às vezes a pessoa come um prato de arroz, ela é mais feliz do que aquele que tem milhões de dinheiro no banco. Aquela pessoa, às vezes, não é tão feliz quanto aquele que agradece a Deus porque aquele pratinho chegou ali. De uma forma ele conseguiu se alimentar aquele dia. Então nossa felicidade, ela é nossa e ela é relativa, porque a felicidade plena aqui não existe, porque nós estamos em provas e expiações. Se fosse um planeta feliz, aí nós teríamos noção do que é a felicidade real. Mas por enquanto, o que nós temos é a nossa felicidade relativa e nós somos felizes por isso. Então nós vamos melhorando, nós vamos nos transformando através dessa reforma íntima, né? Vamos buscando essa porta estreita pela nossa autoavaliação
Nós podemos fazer uma autoavaliação, refletindo todos os dias sobre os nossos pensamentos e melhorando os nossos pensamentos, através da vigilância e da oração, mantendo o nosso contato com Deus, e através do conhecimento que é estudando o Evangelho de Jesus, na sua forma rediviva, obviamente o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz o Evangelho redivivo de Jesus. Então, se é desafiadora a porta estreita, ela também é recompensadora. Porque nós vamos, e não é uma fatalidade não, nós temos um problema, nós não vamos deixar o problema nos dominar, nós vamos lutar para resolver aquele problema. Então nós não estamos sendo fatalistas, Deus quis isso, não, esse obstáculo eu vou superar. Com resignação, se eu não puder superá-lo, bom, isso aqui é algo que eu não consigo resolver, serei resignado, mas não conformado. Vou ter coragem para lutar. Eu vou ter sabedoria para saber quando eu devo separar uma coisa da outra. Quando é resignação, quando é coragem, quando eu posso, quando eu não posso. Consigo resolver? Vou resolver. Não consigo resolver? Vou atenuar. Muitas vezes nós damos esse exemplo. Algo que eu não consigo resolver. Algum ente querido meu fez a passagem para a pátria espiritual. Tristeza, luto, é comum. Só que nós não vamos permanecer nesse estado para sempre, porque nós sabemos que existe vida além túmulo. Eles estão vivos. Se nós ficarmos desolados, eles não vão voltar. Nós não conseguimos resolver esse problema. Então temos que ter resignação, entender que chegou o tempo da criatura e que aquela criatura está amparada e assistida, assim como algumas situações do nosso corpo físico. Algumas doenças que nós temos que tratar, é um tratamento para o resto da vida. E se não fizermos o tratamento, aí sim estaremos equivocados. Então nós temos sim como mudar. A porta estreita, ela é recompensadora, porque ela nos leva a um planeta regenerado e posteriormente a um planeta feliz. E o nosso planeta aqui está sendo muito bem cuidado. Nós não estamos à deriva. Jesus está aqui conosco hoje. Temos certeza que os emissários de Jesus, os trabalhadores de Jesus, eles estão aqui. Algumas cadeiras estão vazias, elas não estão vazias. Elas estão com os nossos irmãos aqui. Obviamente que nós podemos percebê-los aqui. E nós temos irmãos circulando aqui, trabalhando para ajudar os passistas, ajudar nos trabalhos da casa, auxiliar a cada um de nós. Com certeza. Quando nós viemos aqui para Fernando Prestes, nós não viemos só eu e a Adelina, a minha esposa que está aqui. Nós viemos com os nossos mentores. Eles estavam ali também, sentados em cima das roupas ali, mas vieram conosco. Bom, pessoal, Jesus nos abençoe, que Ele permaneça conosco, esteja sempre com a gente aqui. Faça prática. Nós, nesse momento, dispensamos os nossos melhores pensamentos para que esses irmãos espirituais, trabalhadores da seara de Jesus, recebam essas energias em forma de vibrações e ajudem a curar o nosso planeta. Sem exceção, a todos os irmãos, aqueles mais necessitados do corpo e aqueles mais necessitados do espírito. Que todos recebam as vibrações, sejam amparados, assistidos e consolados no amor do Cristo, a quem somos gratos, e também a espiritualidade amiga que sempre nos ampara e nos assiste, aos nossos mentores individuais e aos mentores da casa. Possamos retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.